Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol mal entrava pelas grandes janelas do hospital, lançando raios tímidos sobre os azulejos frios e impecáveis. O ar estava impregnado de odores antissépticos e do murmúrio incessante de máquinas apitando, lembrando a todos da fragilidade da vida. No silêncio abafado, cada passo ecoava tensão. Jonathan Whitmore, um bilionário conhecido por seu implacável império financeiro, entrou no saguão, seu terno impecável, mas ligeiramente amassado pela pressa. Seus olhos cinzentos, normalmente impassíveis e frios, ardiam de frustração. Em sua mão, ele segurava um prontuário médico grosso, seu olhar buscando um alvo para culpar. Ele avistou Emily, uma jovem enfermeira, ocupada preenchendo formulários perto da recepção. Ela usava seu uniforme branco impecável, seu distintivo brilhava à luz artificial e, apesar do fluxo constante de pacientes, mantinha uma postura ereta e uma expressão calma e ponderada. Jonathan se aproximou dela, sua voz aguda quebrando o murmúrio silencioso do hospital. Que diabos você está fazendo? Como consegue ser tão lento? Não percebe que cada segundo conta? Emily ergueu os olhos, sem demonstrar pânico ou irritação. Seu olhar era suave mas penetrante, como se enxergasse além das aparências e percebesse a angústia escondida por trás do ego ferido do homem. Ela pousou delicadamente a caneta que segurava e respondeu calmamente. Senhor Whitmore, o dinheiro não pode comprar a vida que o senhor está perdendo. O tempo pareceu parar. As palavras simples de Emily atingiram Jonathan com uma força que ele não esperava. Pela primeira vez em anos, ele sentiu o peso de suas escolhas e de sua vida agitada. Todo o dinheiro do mundo não poderia reverter o que realmente importava. Sua respiração ficou presa, seu rosto congelou e naquele breve silêncio, uma centelha de consciência nasceu. O hospital continuou a funcionar ao redor deles, indiferente, mas para Jonathan Whitmore, aquele momento seria o início de uma mudança profunda. Um momento em que o orgulho e a riqueza confrontariam a fragilidade humana, e em que uma simples enfermeira, sem saber, desencadearia uma transformação que viraria sua vida de cabeça para baixo. Jonathan Whitmore saiu do hospital com o prontuário médico ainda agarrado ao peito, mas com a mente em outro lugar. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. As palavras de Emily ecoavam em sua cabeça. O dinheiro não pode comprar a vida que você está perdendo. Ele estacionou seu enorme carro preto, mas em vez de se aprofundar em seus arquivos ou ligações, ficou ali, olhando para o vazio. Durante anos ele havia sacrificado tudo pelo seu império. Relacionamentos, alegria simples, tempo com a família. Tudo para acumular mais riqueza, mais poder. E agora, aquele simples aviso de uma enfermeira o deixará atordoado. De volta ao seu amplo apartamento em Manhattan, Jonathan relembrou os acontecimentos recentes. O estresse constante, as doenças ignoradas, as tensões com seu filho sempre distante. Ethan percebeu que havia negligenciado as coisas mais importantes. Sua vida, apesar do luxo, era vazia. No dia seguinte, incapaz de ficar parado, ele retornou ao hospital. Não a negócios, mas para entender Emily, a enfermeira que ousara lhe contar a verdade que ele se recusava a ver. Ele a encontrou no corredor, ocupada tranquilizando um paciente idoso. Ela olhou para cima, reconhecendo-o imediatamente, mas permaneceu calma, educada e profissional. Senhor Whitmore, o que posso fazer por você hoje? Ela perguntou, com um leve sorriso no rosto. Jonathan hesitou, mas finalmente disse. Eu preciso entender o que você quis dizer ontem. Emily colocou a mão no prontuário do paciente e respondeu suavemente. O que eu quis dizer é que você não pode comprar saúde, tempo ou amor perdido. Você pode ter todo o resto, mas essas coisas você tem que proteger. Jonathan sentiu um nó se formar na garganta. Pela primeira vez, entendeu que não era tarde demais para mudar, mas que teria que encarar os erros do passado e consertar o que pudesse ser consertado. Naquele momento, uma ideia germinou em sua mente. Ele iria se envolver pessoalmente na vida daqueles que havia negligenciado, começando pela sua própria família e, talvez, por aquela enfermeira que acabará de lhe mostrar um caminho que ele nunca ousara trilhar. Assim começou um novo capítulo em sua vida, onde o dinheiro perderia seu poder absoluto, e onde o verdadeiro valor estaria na atenção, na compaixão e no tempo dedicado aos outros. Na manhã seguinte, Jonathan Whitmore acordou mais cedo do que de costume. O apartamento vazio parecia mais silencioso do que antes, e ele sentiu um vazio estranho misturado a uma determinação renovada. Sabia que precisava agir, mas não sabia por onde começar. Seu primeiro instinto foi ir ver seu filho de 17 anos, Ethan, com quem sempre tivera uma relação fria e distante.
Jonathan bateu suavemente na porta do quarto, e Ethan ergueu os olhos, surpreso ao ver o pai àquela hora. Pai? O quê? Quero conversar, interrompeu Jonathan com a voz estranha, trêmula, mas sincera. Sentaram-se na cama e pela primeira vez em muito tempo, Jonathan não falou sobre seus negócios, suas viagens ou seu dinheiro. Falou sobre sentimentos, arrependimentos e tempo perdido. Chegou a relatar seu encontro com Emily, a enfermeira que lhe abrirá os olhos. Ethan, a princípio cético, percebeu a sinceridade nas palavras do pai. Pai, eu não sabia que você estava pensando em tudo isso, Ethan sussurrou. Depois dessa conversa, Jonathan foi ao hospital. Mas desta vez não veio como um paciente descontente, nem como um homem apressado. Ele veio para entender, aprender e ajudar. Emily o recebeu com seu sorriso de sempre, mas desta vez Jonathan viu algo diferente. Uma força silenciosa e uma determinação que o impressionaram profundamente. Quero ajudar você, ele disse simplesmente. Emily olhou para ele, surpresa. O ajudar como, exatamente? Não importa. Eu quero fazer algo bom, algo que importe. E quero começar aqui com você. Emily assentiu lentamente, mas seu olhar permaneceu cauteloso. Ela sabia que muitos homens ricos vinham com boas intenções, mas desapareciam imediatamente. No entanto, algo no olhar de Jonathan lhe dizia que ele era diferente desta vez. À medida que o dia avançava, Jonathan começou a observar a equipe e os pacientes. Viu o cansaço nos olhos das enfermeiras, o medo nos pacientes, a solidão em algumas famílias. Decidiu agir. Começou a financiar discretamente melhorias no hospital, a organizar períodos de descanso para a equipe e a oferecer apoio às famílias em sofrimento. Mas apesar de seus melhores esforços, uma parte do seu passado se recusava a ir embora. Velhos hábitos, orgulho e ego ameaçavam tomar conta. Jonathan entendia que a verdadeira mudança não seria fácil e que conhecer Emily era apenas o começo de uma longa jornada rumo à redenção. Naquela noite, ao sair do hospital, Jonathan sentiu pela primeira vez em muito tempo uma paz frágil, mas real. E no fundo, sabia que Emily havia desencadeado algo que transformaria sua vida irreversivelmente. Poucos dias depois, quando Jonathan estava começando a encontrar um ritmo para suas visitas ao hospital, ocorreu um incidente que virou tudo de cabeça para baixo. Um paciente idoso, o Sr. Reynolds, chegou ao pronto-socorro em estado crítico. Médicos e enfermeiros correram para o local, mas a família, em pânico e furiosa, parecia prestes a explodir. Jonathan, que por acaso estava lá, observou. Ele viu o medo e o desamparo nos olhos da equipe e da família. Emily, calma e focada, cuidou da paciente com precisão e humanidade impressionantes. Mas em um momento crítico foi confrontada pela família do Sr. Reynolds, que a criticou ferozmente por cada decisão que tomava. Jonathan sentiu sua raiva aumentar, não por Emily, mas pela injustiça da situação. Sem pensar, deu um passo à frente. Por favor, deixem os funcionários trabalharem. Eles estão fazendo tudo o que podem. A família se virou surpresa e Jonathan percebeu que tinha acabado de falar com uma autoridade que nunca havia usado para nada além de seus negócios. Emily olhou para ele, confusa, mas grata. Obrigada, Sr. Whitmore. Mas o senhor não precisa. Não, eu quero estar aqui, respondeu ele com firmeza. Para ajudar. Não apenas doando dinheiro, mas fazendo alguma coisa. O incidente forçou Jonathan a intervir no atendimento de emergência, acalmar a família e apoiar Emily e as outras enfermeiras. Naquele dia, ele entendeu que mudar de vida não significava apenas financiar projetos ou falar sobre arrependimentos, mas enfrentar os problemas de frente, mesmo quando pareciam intransponíveis. Naquela noite, ao sair do hospital, ele se sentia exausto, mas vivo de uma forma que nunca havia conhecido. Percebeu que a verdadeira riqueza não se mede em dólares, mas em momentos em que você faz uma diferença tangível na vida de outras pessoas. Emily o seguiu pelo corredor por um momento e com um sorriso sincero disse: "O senhor aprende rápido, Sr. Whitmore. Mas lembre-se, ajudar os outros exige mais do que boa vontade. Exige coração e consistência." Jonathan assentiu, sentindo como se tivesse dado um primeiro passo crucial. Mas no fundo sabia que desafios muito maiores ainda o aguardavam. Nos dias que se seguiram, Jonathan Whitmore envolveu-se cada vez mais no hospital. Ajudou a organizar recursos, trouxe os suprimentos necessários e, acima de tudo, ouviu atentamente a equipe e os pacientes. Cada sorriso que conseguia arrancar parecia apagar um pouco dos anos de frieza e egoísmo que o haviam marcado. No entanto, seu passado se recusou a deixá-lo em paz. Um ex-sócio, Victor Lancaster, foi ao escritório do bilionário, exigindo que ele retornasse imediatamente ao seu cargo na empresa.
Victor sutilmente ameaçou expor alguns dos erros financeiros passados de Jonathan se ele continuasse a negligenciar seus negócios. Você não pode desistir agora, Jonathan. A empresa precisa de você. E eu também. Você sabe exatamente o que eu posso fazer. Jonathan olhou-o diretamente nos olhos, calmo, mas firme. Não, Victor. Preciso fazer outra coisa. E desta vez não é pelo dinheiro. A conversa deixou um gosto amargo na boca de Jonathan. Ele sabia que abrir mão de alguns negócios seria difícil, que alguns contatos jamais entenderiam essa mudança. Mas ele estava determinado. Aquela vida de arrependimento e solidão tinha que acabar. Ao mesmo tempo, Emily o surpreendeu ao vê-lo em um dos quartos, ajudando a alimentar um paciente que não conseguia se defender sozinho. O senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo, Sr. Whitmore, ela disse, sorrindo. Preciso aprender, respondeu ele. Você me ensina muito mais do que qualquer livro ou curso. Emily hesitou, então respondeu suavemente. Então ouça com atenção, a verdadeira mudança não vem do que você faz pelos outros, mas do que você se torna ao fazer isso. Essas palavras tocaram Jonathan profundamente. Ele entendeu que o que sentia por Emily ia além da simples admiração por sua força e humanidade. Havia algo pessoal, algo que o tocou de uma forma que ele nunca havia sentido antes. Mas antes que ele pudesse explorar esses sentimentos, um novo problema surgiu. Um jovem paciente, Daniel, foi internado no pronto-socorro. Seu estado crítico exigia atenção imediata. Emily e Jonathan se viram lado a lado coordenando os cuidados, e Jonathan percebeu que essa colaboração forçada lhe permitia ver Emily sob uma luz diferente, corajosa, calma e incrivelmente humana. Ao observar Emily salvar a vida daquele jovem, Jonathan percebeu algo crucial. A verdadeira mudança exigia mais do que apenas remoer o passado ou tomar atitudes pontuais. Ele precisava se tornar um homem capaz de compaixão, consistência e coragem, mesmo diante dos desafios mais difíceis. E essa percepção estava apenas começando a transformar não apenas sua vida, mas também seu relacionamento com Emily, que parecia cada vez mais consciente de seu potencial para se tornar alguém verdadeiramente novo. Algumas semanas depois, o hospital foi abalado por uma grande emergência. Um incêndio irrompeu na ala pediátrica devido a uma queda de energia. O pânico tomou conta de pacientes, familiares e até mesmo da equipe. Alarmes soaram, sprinklers foram acionados e a fumaça rapidamente tomou conta dos corredores. Jonathan, que estava lá para supervisionar a entrega dos novos equipamentos, sentiu o coração disparar. Seus instintos o levaram a correr em direção à ala em perigo. Emily, já lá dentro, guiava calma e decididamente as crianças e famílias em direção à saída. Sigam-me, ela gritou, enquanto carregava uma criança inconsciente em seus braços. Jonathan não hesitou um segundo. Ajudou a evacuar pacientes carregando crianças, orientando famílias desorientadas e apoiando enfermeiras sobrecarregadas. Cada segundo contava, e ele sentia a adrenalina misturada a um medo que nunca havia sentido. Em um momento crítico, um garotinho, Daniel, o mesmo paciente que eles haviam salvado alguns dias antes, viu-se preso atrás de um móvel tombado. Jonathan pulou, levantou o móvel com dificuldade e o puxou para fora. Emily chegou logo depois, sem fôlego, mas sorrindo. Você é incrível, ela disse, ofegante, enquanto pegava o menino no colo. Jonathan balançou a cabeça, sorrindo em meio à tensão. Não, somos incríveis juntos. Após a evacuação, quando os bombeiros finalmente conseguiram controlar o incêndio, Jonathan e Emily se encontraram no corredor, cercados por fumaça e destroços. Mas vivos e ilesos. Pacientes e funcionários observavam com admiração e gratidão. Emily colocou a mão no ombro de Jonathan e disse seriamente: E agora você entende o que eu quis dizer? A verdadeira mudança não se mede em dinheiro ou intenções, mas nos momentos em que você arrisca tudo pelos outros. Jonathan sentiu uma nova emoção tomar conta dele, orgulho, alívio e um profundo respeito por Emily. Percebeu que cada passo que dera até então, cada esforço para se transformar, o levará àquele exato momento. Quando a fumaça se dissipou e os bombeiros deixaram a ala em chamas, Jonathan percebeu que aquilo não era apenas um teste para ele, mas uma revelação. Ele era capaz de uma coragem e humanidade que nunca imaginou serem possíveis. E no fundo, ele sabia que Emily não era mais apenas sua guia nessa transformação. Ela havia se tornado uma parte essencial de sua vida e de sua nova realidade. Apesar de seus melhores esforços para mudar, Jonathan Whitmore sabia que não conseguiria seguir em frente até confrontar os fantasmas do seu passado, os relacionamentos que havia negligenciado, os erros que havia acumulado. Tudo isso voltava para assombrá-lo. Naquele dia, ele decidiu visitar sua irmã mais nova, Victoria, que não via há anos.
O relacionamento deles havia sido abalado por disputas de herança e pela atitude fria e obcecada por negócios de Jonathan. Quando ele tocou a campainha, Vitória abriu, surpresa e desconfiada. Jonathan, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou com a voz trêmula. Vim me desculpar e tentar consertar o que destruí, respondeu ele com a garganta apertada. Vitória hesitou com lágrimas nos olhos, mas a sinceridade no olhar do irmão a comoveu. Eles passaram horas conversando, relembrando memórias de infância e compartilhando seus arrependimentos. Jonathan sentiu um peso enorme saindo dos ombros, mas sabia que era apenas uma fase. Mais tarde, ele foi à casa dos pais para explicar as mudanças que havia feito e pedir perdão pelos anos de distância e indiferença. A conversa foi dolorosa, pontuada por silêncio e lágrimas, mas permitiu que Jonathan entendesse que a verdadeira coragem não se limitava a salvar vidas lá fora, mas também a reparar as feridas dentro da própria família. Ao retornar ao hospital, encontrou Emily, que observava as atividades do dia. Ela olhou para ele e disse suavemente: Então, como foi com eles? Difícil, mas necessário, respondeu Jonathan. Agora entendo que a mudança não se trata apenas de agir no presente, mas também de encarar aquilo de que temos fugido. Emily assentiu, impressionada com sua sinceridade. E você está progredindo bem. Continue assim, você está no caminho certo. Pela primeira vez em muito tempo, Jonathan se sentiu completo, mas sabia que precisava seguir em frente. Cada ação, cada decisão, cada palavra importava. E Emily, que se tornará sua guia e apoio, permaneceu ao seu lado, pronta para ajudá-lo a enfrentar quaisquer desafios que surgissem. Ele acreditava que esse capítulo de redenção não era só seu, era um caminho que ele compartilhava com outros. E cada passo o aproximava de uma vida que ele nunca imaginou ser possível. Algumas semanas após seus esforços para se conectar com sua família e se envolver com o hospital, Jonathan Whitmore se deparou com um desafio que nunca imaginou. Certa manhã, más notícias chegaram por telefone. Um de seus antigos sócios financeiros havia desviado uma grande quantia de dinheiro da empresa, e a mídia começou a espalhar boatos que ameaçavam manchar sua reputação. Os jornais já publicavam manchetes: o bilionário distraído com sua humanidade coloca seu império em perigo. Jonathan sentiu uma raiva familiar crescer dentro de si, mas lembrou-se das lições recentes. Respirou fundo e decidiu não reagir impulsivamente. Precisava lidar com aquela crise com integridade e calma, sem voltar a ser o homem que era antes. Ao mesmo tempo, no hospital, Emily o aguardava para uma reunião sobre a organização de um programa de auxílio a pacientes em dificuldades. Ela percebeu a tensão no rosto dele e se aproximou. O que está acontecendo, Sr. Whitmore? Uma crise, mas preciso aprender a lidar com ela de outras maneiras além da raiva, ele respondeu. Emily colocou a mão no braço dele e disse: Você já demonstrou que consegue agir com coragem em situações muito mais difíceis. Esta é diferente, mas você tem o que é preciso para lidar com isso. Jonathan deu um sorriso fraco. Percebeu que pela primeira vez não se sentia sozinho em seus desafios. A presença de Emily lhe dava forças para continuar, mesmo quando o mundo parecia conspirar contra ele. Com o passar dos dias, ele tomou decisões ousadas, mas acertadas. Confrontou seu ex-sócio. Moveu ações judiciais para proteger a empresa e usou seus recursos não apenas para defender seus ativos, mas também para apoiar os afetados pelo escândalo. Cada escolha foi pautada pela responsabilidade e não pela vingança. Quando a tempestade midiática finalmente acalmou, Jonathan percebeu que a aprovação havia reforçado sua transformação. Ele havia provado que conseguia permanecer humano e íntegro mesmo sob pressão, e que sua mudança não era superficial. Emily estava esperando por ele do lado de fora do hospital naquela noite e com um sorriso genuíno, ela disse: Viu? Mesmo quando o mundo tenta te puxar para trás, você consegue seguir em frente. Obrigado, murmurou Jonathan. Sem você, eu nunca teria entendido o que isso realmente significava. Naquela noite, enquanto olhavam juntos para o céu acima da cidade, Jonathan sabia que cada provação, cada desafio, aproximava não apenas sua redenção, mas também a possibilidade de um vínculo profundo com Emily, construído com base no respeito, na confiança e na humanidade. Certa noite, enquanto Jonathan organizava uma arrecadação de fundos para o hospital, surgiu uma emergência. Um paciente jovem e grave precisava de uma cirurgia imediata e cara. A família, desamparada, estava preparada para aceitar o pior. Jonathan sentiu um impulso instintivo, intervir. Mas desta vez não se tratava apenas de financiar a operação. Ele queria garantir que o paciente e sua família recebessem apoio emocional e moral abrangente. Emily, vendo-o agir, sorriu suavemente. O senhor realmente mudou, Sr. Whitmore.
Ela disse, comovida. Acabei de começar a aprender o que significa realmente se importar com os outros, ele respondeu. A operação foi um sucesso, mas o evento deixou uma profunda impressão em Jonathan. Ao ver o alívio e a gratidão nos olhos dos pais, ele entendeu que cada ato de gentileza tinha um impacto real, às vezes maior do que toda a riqueza acumulada. Após o dia intenso, Jonathan e Emily se viram sozinhos no corredor quase vazio do hospital. A luz suave das lâmpadas criava uma atmosfera calma, quase íntima. Jonathan sentiu o coração bater mais rápido do que o normal. Emily, ele começou hesitante. Eu acho que finalmente entendi o que realmente significa viver. Emily olhou para ele cuidadosamente com um sorriso terno nos lábios. E o que isso significa para você? Ela perguntou. Jonathan respirou fundo e disse. Significa que cada momento conta, cada gesto conta, e que certas pessoas se tornam essenciais em nossas vidas. Você se tornou essencial para mim. Emily ficou em silêncio por um momento, comovida com a sinceridade e vulnerabilidade de Jonathan. Então, com uma voz suave, mas firme, ela respondeu. E você está disposto a continuar neste caminho, mesmo quando for difícil? Jonathan assentiu. Sabia que o caminho não seria fácil, mas, pela primeira vez, não queria voltar atrás. A experiência, as provações e os encontros o haviam transformado. E agora ele entendia que amor e compaixão não eram medidos em dinheiro, mas em ações e comprometimento sincero. Ao saírem juntos do hospital, Jonathan sentiu uma nova paz tomar conta dele e uma certeza. A verdadeira riqueza não estava em sua conta bancária, mas em sua capacidade de se conectar com os outros e amar plenamente sem reservas. Poucas semanas após os recentes sucessos no hospital, Jonathan Whitmore recebeu uma ligação que virou sua vida de cabeça para baixo. Victor Lancaster, seu antigo sócio, havia se aproveitado de uma de suas viagens para espalhar boatos falsos sobre suas finanças e reputação. A mídia noticiou a história, alegando que Jonathan havia desviado dinheiro do hospital para seus projetos pessoais. A notícia caiu como uma bomba. Funcionários e pacientes passaram a encarar Jonathan com desconfiança, e alguns apoiadores financeiros começaram a duvidar dele. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma mistura de raiva e preocupação, mas se lembrou das lições que havia aprendido. Reagir impulsivamente só pioraria as coisas. Emily, que estava ao seu lado, colocou uma mão firme em seu braço. Jonathan, você sabe quem você é agora. Não deixe que os outros decidam o seu valor. Mas isso não foi tudo. Parte da imprensa chegou a questionar Emily, insinuando que ela poderia ter se beneficiado financeiramente de seu relacionamento com Jonathan. A tensão aumentou rapidamente e a jovem enfermeira foi confrontada com rumores maliciosos pela primeira vez na vida. Jonathan sentiu a raiva aumentar, mas desta vez não gritou nem evitou com força. Em vez disso, ele e Emily deram uma entrevista coletiva para esclarecer a situação. Ele falou honestamente, explicando suas escolhas, suas motivações e a importância do hospital em sua vida. O dinheiro nunca me interessou mais do que a vida e a saúde dos outros, declarou ele diante das câmeras. Cada ação que tomei foi pautada pelo respeito e amor pelas pessoas ao meu redor. Emily olhou para ele com admiração. Ele não era mais o bilionário arrogante e frio que ela conhecera no início. Agora era um homem corajoso, capaz de resistir a ataques e defender aqueles que amava. A verdade finalmente veio à tona. Victor Lancaster havia orquestrado toda essa manipulação para enfraquecer Jonathan. Os rumores se dissiparam, mas Jonathan sabia que as provações da vida nunca acabariam de verdade. Ele percebeu que o verdadeiro teste não eram os ataques externos, mas sua capacidade de permanecer fiel à sua transformação, mesmo diante da traição. Emily, ao seu lado, colocou a mão em seu ombro e disse com um sorriso terno: Você resistiu a essa tempestade. Agora nada poderá pará-lo, se você continuar a agir com o coração. Jonathan sorriu, sentindo uma mistura de alívio e força. Essa provação havia solidificado sua redenção e fortalecido o profundo vínculo que ele compartilhava com Emily. Agora estavam prontos para enfrentar juntos qualquer coisa que a vida pudesse lhes trazer. Alguns meses se passaram desde o incidente com Victor Lancaster. O hospital prosperava graças às iniciativas de Jonathan e à liderança de Emily. E a reputação do bilionário não só havia sido restaurada como transformada. Ele não era mais conhecido apenas como um empresário implacável, mas como um filantropo comprometido, capaz de humanidade e compaixão. Naquela manhã, Jonathan chegou ao hospital mais cedo do que o habitual. Ele havia organizado uma cerimônia discreta para homenagear a equipe e os pacientes que enfrentaram momentos difíceis nos últimos meses. Emily o recebeu com seu sorriso radiante. Você parece nervoso, disse ela rindo levemente.
Talvez um pouco. Mas por boas razões desta vez, respondeu Jonathan, com um sorriso genuíno iluminando seu rosto. A cerimônia começou. Jonathan falou aos funcionários e familiares reunidos. O que conquistamos aqui juntos mostra que nenhuma riqueza pode substituir a humanidade. Cada sorriso, cada gesto, cada ação conta. Não estou sozinho neste sucesso. Emily e todos vocês são os verdadeiros heróis. A equipe aplaudiu, emocionada. Emily colocou a mão em seu braço, e Jonathan sentiu um calor familiar invadir seu coração. Era mais do que admiração profissional. Era um vínculo profundo, baseado na confiança e no reconhecimento mútuo. Após a cerimônia, Emily e Jonathan ficaram sozinhos no corredor silencioso. Seus olhares se encontraram, e sem dizer uma palavra, compreenderam que a jornada que haviam trilhado juntos havia criado algo insubstituível. Sabe, murmurou Jonathan, nunca pensei que pudesse mudar tanto em tão pouco tempo. E mesmo assim você fez isso, respondeu Emily com os olhos brilhando. Porque você escolheu coragem, sinceridade e amor. Jonathan pegou a mão de Emily e disse suavemente: então eu escolho continuar com você. Não só por mim, mas por tudo que podemos conquistar juntos. Emily sorriu, emocionada e feliz. Ela sabia que a jornada deles tinha sido difícil, mas os levou a esta verdade simples porém poderosa: amor, compaixão e coragem podem transformar até os corações mais fechados. Naquele momento, na calma restaurada do hospital, Jonathan Whitmore finalmente entendeu que sua verdadeira riqueza não estava em suas contas bancárias, mas nas vidas que ele havia tocado, nas conexões que ele havia feito e no amor sincero que ele compartilhava com Emily. E enquanto eles se davam as mãos, observando a luz do sol entrar pelas grandes janelas, Jonathan sabia que sua vida havia encontrado um significado que nenhum dólar jamais poderia comprar.